boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a 41ª reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa em Aveia pela oportunidade de novamente poder apresentar os resultados, né? Nós estamos trabalhando em parceria ao longo desses anos, avaliando principalmente a qualidade industrial dos grãos de aveia frente ao melhoramento genético. Então, vou apresentar para vocês os resultados da avaliação da qualidade da aveia frente ao melhoramento genético. A aveia ela apresenta, né, uma importância econômica, principalmente na região sul do Brasil, se destacando pelo cultivo que ele é utilizado em rotações com outras culturas e ele tem um baixo custo quando você compara com outras culturas como o trigo e o milho. A aveia também ela tem uma característica muito importante que é o maior rendimento industrial, porque todas as partes do grão podem ser aproveitadas. Na questão de qualidade, a aveia ele é um cereal superior, né, porque pode ser aplicado como um alimento integral, apresenta um alto teor de beta-glucana, altos teores de proteínas e apresenta uma flexibilidade, né, portanto você pode estar utilizando a aveia como inovação em diversos outros produtos. Acho que a grande inovação que a gente veio acompanhando, vimos no evento, foi a bebida de aveia, que nós conseguimos trabalhar nesse desenvolvimento e mostra muito essa importância, esse destaque. O melhoramento genético, né, ele tem como principal objetivo a ser alcançado trabalhar com as características agronômicas, com as características de qualidade da indústria e atender a demanda do consumidor. Então, quando nós avaliamos uma variedade, um genótipo, nós sempre temos que estar atento para essas características de qualidade, porque caso nós selecionarmos uma variedade que atenda, tem uma alta rentabilidade a campo, porém no processo industrial existe uma dificuldade, esse sucesso ele não é garantido. Então nós temos que atingir os 3 pilares, que seria os agricultores, a indústria e os consumidores. Dessa forma, trabalhando em conjunto, nós conseguimos garantir todos os esforços e todos os recursos para o lançamento de novas variedades. Explicar um pouquinho como que é o processamento da aveia para a gente entender essa importância de qualidade durante o seu processamento. Aqui a gente tem o grão de aveia e durante o processamento industrial, né, nós temos a etapa de recebimento e armazenamento e no processo você tem primeiramente o descascamento, que seria a remoção da casca, né, ou seja, retirar a casca da aveia. Este grão, então, ele passa por um tratamento térmico, né, para garantir que todas as enzimas lipolíticas, né, estejam inativadas e a partir desse grão que foi tratado termicamente, você pode obter diversos produtos. Um desses produtos seria a aveia cortada, em que essa aveia, né, que passou por esse tratamento térmico sofre um corte. Você pode fazer o processo de laminação para você ter a aveia em flocos, né, com os diferentes tamanhos, aveia em flocos grossos, flocos médios e os flocos finos. Você pode ter o processo de moagem para obtenção da farinha e do oat bran. Portanto, nós verificamos que dentro do processo industrial, as características físicas do grão é muito importante, porque a facilidade de remoção da casca, ela vai garantir o sucesso da eficiência industrial. Quando você tem grãos muito miúdos ou grãos com cascas muito aderidas, que são difíceis de realizar o descascamento, você acaba impactando para gerar um maior desperdício e gerar um produto com baixo valor econômico, ou seja, sendo destinados a outros subprodutos. Dessa forma, a gente tem todo um comprometimento de rendimentos durante o processo. Então, a gente tem aqui os desafios da cadeia de aveia, né? Dentro do programa de melhoramento genético, nós temos que atender todos esses pilares. Então, o desafio ele não é pouco, por isso que é muito importante sempre trabalhar em conjunto. E para que você tenha garantia de um sucesso da nova cultivar que está sendo desenvolvida, você sempre precisa ter como desafio contemplar esses pilares, que seriam ter aveias, cultivares de aveias com alto rendimento de grão, alta produtividade, uma alta resistência às doenças, que seja uma cultivar adaptada a diferentes ambientes, que tenha facilidade de descascamento. Aqui ela está relacionada com as características físicas do grão
Então, grãos menores, grãos miúdos ou com dificuldade de remoção de casca, né, compromete todo o índice no requisito industrial. E você também tem que fazer análise com relação à qualidade tecnológica da aveia, o teor de lipídios e o teor de beta-glucana. Portanto, o nosso objetivo foi avaliar as características físico-químicas e o potencial de descascamento das principais cultivares e linhagens promissoras, componentes do ensaio regional e brasileiro de linhagem de aveia branca das regiões de Eldorado do Sul, Mauá da Serra e Londrina. Então, portanto, para esse experimento, né, foram selecionados 18 genótipos que contemplavam cultivares e linhagens, né, da aveia branca, cultivados no ano agrícola de 2021, na região de Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, Mauá da Serra e Londrina, né, aqui no Paraná, e esses materiais tiveram como característica a soja como cultura anterior. Como métodos, né, nós realizamos o descascamento, então 100 gramas desses grãos, né, com umidade entre 10% e 11%, foram descascadas em descascadores de impacto com ar comprimido por 75 segundos, em que foram determinados a facilidade do descascamento, o percentual de grãos não descascados e o percentual de cascas. Já na resistência ao descascamento, né, 50 gramas desses grãos foram descascados por 3 minutos, em que foram determinados a eficiência potencial de descascamentos, o percentual de grãos inteiros, o percentual de grãos quebrados, o percentual de grãos não descascados e o percentual de casca. Foram realizadas análises do peso hectolitro, em que ela foi determinada nos grãos antes do descascamento, o peso de 1.000 grãos, que foi determinado a partir do peso da massa, né, de 1.000 grãos que foram contados. Para a dureza do grão, então, esses grãos inteiros, eles foram moídos em micromoinhos e o cálculo da dureza foi calculado a partir do percentual de massa retida nas peneiras de 850 e 250 micras. Foram também determinadas as análises de umidade, as análises de cinzas, proteínas, lipídios e beta-glucana, seguido nos métodos oficiais da American Association Cereal Chemistry International, e também foram realizadas as análises estatísticas. Então, a partir de todas as variáveis, de todos os ambientes, foram determinadas a análise de componentes principais e a análise de clusters, utilizando o programa estatístico XLStat. Os resultados que nós obtivemos neste estudo. Quando nós observamos o dado do descascamento, nós verificamos que os materiais da região de Eldorado do Sul apresentaram maiores percentuais com relação à facilidade de descascamento, quando comparamos com os ambientes de Mauá da Serra e Londrina. Porém, de forma geral, todos eles apresentaram valores excelentes, porque apresentaram valores acima de 55%. Então, dessa forma, independente do ambiente, esses materiais seriam selecionados com relação à facilidade de descascamento. Os genótipos em destaque, eles tiveram como características, né, valores um pouco menores na facilidade do descascamento, e isso foi em função do maior percentual de grãos não descascados, indicando que esses genótipos tinham um pouco mais de dificuldade com relação à remoção de casca. Na resistência ao descascamento, nós também verificamos, né, esse comportamento que em Eldorado do Sul houve um maior percentual, né, em relação aos ambientes de Mauá da Serra e Londrina, e sendo que a gente observou uns dados importantes. Os materiais em destaques, eles apresentaram altos índices de grãos quebrados em relação aos grãos inteiros. Então, de forma geral, todos os genótipos apresentaram excelentes índices de descascamento e eficiência potencial de descascamento. Porém, quando nós analisamos individualmente, né, independente do ambiente, com relação ao percentual de grãos quebrados, que está representado na coluna em vermelho, frente aos grãos inteiros representados pelas linhas amarelas, nós verificamos uma oscilação e os genótipos em destaque apresentaram valores acima de 15%. Porém, esses resultados diríamos que não impactaria com relação ao rendimento na indústria.
E quando nós observamos o percentual de grãos não descascados, nós vemos que esses valores são extremamente baixos, foram abaixo de 1,5%. Analisando as características físicas dos grãos, nós verificamos o peso hectolitro e o peso de 1.000 grãos dos materiais. Comparando os materiais de Eldorado do Sul com relação a Mauá da Serra e Londrina, nós verificamos que o ambiente de Eldorado do Sul apresentou maior peso hectolitro. E quando a gente olha as colunas em vermelho destacada pelo peso de 1.000 grãos, você vê que ela acompanha o peso hectolitro, mostrando uma possível relação entre essas duas variáveis. Com relação à dureza do grão, nós verificamos que, de forma geral, não houve diferença entre os genótipos. Isso surpreendeu, pois nos anos anteriores nós estávamos acompanhando uma diferença discrepante, né, entre alguns materiais. Porém, aqui nesse estudo, somente os materiais Fanem Carla Sul, o RS Corona, na região de Eldorado, que apresentaram uma dureza um pouco menor. Porém, de forma geral, não houve uma discrepância entre os resultados de dureza e esses dados podem ser confirmados pelo percentual de grãos quebrados que não foram tão elevados como a gente acompanhava em anos anteriores, que chegavam até a 30%. Com relação às características físico-químicas, né, nós verificamos que a umidade, né, dos genótipos por ambiente variou entre 10,2 e 11,3, e quando a gente verifica o teor de cinza, nós verificamos que o mesmo variou de 1,5 a 3,2, porém não houve diferença por ambiente, sugerindo então que a quantidade de minerais ela não se altera pelo ambiente. E também pode indicar que o tipo de mineral ali presente também não está influenciando e não está se alterando quando a gente analisa os ambientes. Porém, o que a gente observou para os teores de cinzas, a gente não acompanha nos teores de lipídios e proteínas. Aqui, quando nós analisamos por ambientes, verificamos que os materiais de Eldorado do Sul apresentaram elevados teores de lipídio, quando comparados com o material de Mauá da Serra e Londrina, que tiveram os mesmos perfis. E os genótipos em destaque, eles apresentaram individualmente, né, independente do seu ambiente, valores mais elevados de lipídio. Industrialmente, né, a aveia ela já tem um alto teor de lipídio, ela facilita alguns processos, porém não é benéfico você selecionar materiais com valores tão altos, acima de 6%. E quando a gente observa, né, que esses genótipos que apresentaram alto teor de lipídio, comparado aos ambientes, os mesmos não se repetem. Então, isso pode ter ocorrido por algum tipo de estresse ambiental, né, por fatores externos, ou por alguma expressão do genótipo frente a uma condição ambiental. Quando a gente analisa os dados de proteína, né, isso fica bem evidente. As regiões de Mauá da Serra e Londrina tiveram altíssimos valores de proteína, enquanto que a região de Eldorado do Sul teve um baixo valor em relação ao teor de proteína. E os materiais, né, da região de Eldorado do Sul, os materiais da URGS, se destacaram por apresentar uns valores muito baixos ali, em destaques, e também na região de Londrina. Então, também novamente indicando que isso pode ser uma expressão, né, durante a biossíntese da proteína e do lipídio, frente a uma condição de estresse ao ambiente. Com relação ao teor de beta-glucana, nós verificamos que, de forma geral, todos os genótipos ficaram dentro da faixa, né, esperada para variação de beta-glucana, entre 4 até 5, 5,5. Porém, o que nos chamou a atenção é que a linhagem da região de Mauá da Serra, que está destacada em vermelho, apresentou valor abaixo de 3%. Então, isso pode ser alguma condição no seu ano de cultivo para ter esse baixo valor, né, que foi a URS Corona. Enquanto que as demais que estão marcadas apresentaram valores na faixa, né, com relação à beta-glucana. Porém, o fator mais importante é quando a gente olha na região de Eldorado do Sul, a URS altiva, a taura, e os materiais da URGS de Londrina, que apresentaram valores acima de 6%. Então, assim, precisaríamos entender melhor a fundo por que esse material conseguiu acumular mais beta-glucana, né, durante a sua biossíntese. Foi um fator de estresse, foi uma condição,
ou esses materiais tendem a ter esse comportamento. Então é isso que chama bastante atenção. A partir de todas as variáveis, né, de todos os ambientes, foi feita a análise de componentes principais e analisando, né, esses dados, nós verificamos que a resposta foi dos dois fatores de 52,2%. Com relação às variáveis, né, peso hectolitro, peso de 1.000 grãos, nós verificamos correlações positivas com a umidade e relações positivas com relação à facilidade do descascamento, a eficiência potencial de descascamento e o percentual de grãos inteiros, enquanto que as variedades que apresentaram menor peso hectolitro e menor peso de 1.000 grãos tiveram maiores dificuldades de descascamento e altos percentuais de casca. Então, isso já indica a importância dessa seleção, né, durante o recebimento, né, do peso hectolitro frente aos rendimentos industriais com relação ao descascamento. E quando nós observamos, né, os teores de lipídio, proteínas e fibras frente, né, ao peso de 1.000 grãos e o peso hectolitro e, consequentemente, ao descascamento, nós verificamos que os materiais que tiveram altos teores de lipídio, eles tiveram maior peso hectolitro e maior facilidade de descascamento, se correlacionando positivamente. Já o teor de lipídio, ele se correlacionou negativamente com o teor de proteína, e os materiais que tiveram altos teores de proteínas tiveram maiores dificuldades ao descascamento. Com relação à beta-glucana, nós verificamos que a mesma não impactou, né, com relação ao descascamento, porém ela apresentou uma correlação negativa com a quantidade de grãos quebrados, então indicando que os genótipos com maiores teores de beta-glucana apresentavam menores teores de grãos quebrados. Estruturalmente, né, a aveia é diferente dos demais cereais, principalmente porque tem o lipídio distribuído em todo o grão, né, ou seja, no endosperma, nas camadas de aleurona e no germe. Dessa forma, o teor de lipídio ele impacta e influencia para os demais parâmetros, principalmente com relação ao enchimento do grão. Então, neste estudo, nós verificamos que ele impactou no peso hectolitro, indicando que ele tem o peso molecular do lipídio ele tem uma influência com relação à sua densidade. O lipídio ele se correlacionou, né, negativamente com a proteína, e indicando que os dois influenciaram significativamente para o tamanho e esse enchimento do grão. A beta-glucana ela também está distribuída no grão e durante a sua biossíntese, né, é feito o intercalamento da proteína, do lipídio e da beta-glucana. E a forma como esses componentes são ordenados, são biossintetizados, eles influenciam a dureza do grão, o tamanho do grão, o enchimento do grão. Então, para este estudo, nós vemos que frente aos ambientes, somente o teor de proteína e lipídio influenciaram o descascamento e o enchimento dos grãos. Mas, quando nós olhamos os dados de durezas, nós observamos que as características de dureza não foram influenciadas por nenhuma variedade e a mesma também não impactou com relação ao descascamento. Então, indicando que a ordenação, né, durante a biossíntese desses componentes não tiveram influência com relação à textura do grão. A análise de cluster nós fizemos a partir das variáveis, né, entre todos os genótipos em todos os ambientes e nós verificamos, né, que 3 grupos distintos foram formados, né, a partir dos resultados de descascamentos e dos resultados físico-químicos. O teor, né, de proteína, o teor de lipídio, beta-glucana, eles tiveram uma oscilação frente ao ambiente de plantio. E os ambientes eles tiveram uma influência nesse agrupamento dos genótipos. Então, dessa forma, nós verificamos que o grupo 1 era composto por todos os materiais da região de Eldorado do Sul, com exceção da IPR Artemis, da região de Mauá da Serra. O grupo 2 era composto por todos os materiais da região de Mauá da Serra, com exceção, né, do IPR Artemis, e alguns materiais da região de Londrina. Enquanto que o grupo 3 ele era composto, né, pelos materiais do IPR Artemis, IPR Andrômeda, FAEM Carla Sul, RS Tauro, Corona, Brava, Altiva e os genótipos e as linhagens da URGS. Quando a gente analisa, né, a média com relação aos grupos, nós verificamos que o grupo 1 se destacou
pela maior eficiência potencial do descascamento e a facilidade de descascamento, e isso estava relacionado, né, com o maior peso hectolitro e o maior peso de 1000 grãos que foi observado para esses materiais. Quando a gente compara, né, o grupo 2 e 3 da região de Mauá da Serra e de Londrina, nós verificamos que eles tiveram comportamentos muito próximos. E avaliando o percentual de grãos inteiros e de grãos quebrados, nós vemos também que somente a região de Mauá da Serra que ficou mais prejudicada. E com relação aos dados de dureza, nós não vemos diferença significativa, né? Conforme eu expliquei, houve uma linearidade entre a textura dos grãos independente do ambiente. Com relação às características físico-químicas, né? O teor de cinzas ele não impactou, né, com relação ao ambiente, então não houve diferença entre o teor de minerais, independente do ambiente. E nós verificamos que tanto o teor de proteína quanto o teor de lipídios, eles tiveram influências bastante significativas por ambiente. Então, os materiais de Londrina e Mauá da Serra tiveram perfis semelhantes, ou seja, baixo teor de lipídio e alto teor de proteína, enquanto que o material de Eldorado do Sul, né, teve um comportamento oposto, um baixo teor de proteína e um alto teor de lipídio. E quando nós vemos a média, né, entre os ambientes para o teor de beta-glucana, nós verificamos que o ambiente de Londrina se destacou, porém não houve uma diferença tão significativa, né, e as médias podem ter sido influenciadas por aquelas variedades que apresentaram valores próximos a 7%. Portanto, nós concluímos, né, nós conseguimos verificar que houve sim uma variação significativa nas características do grão de aveia, né, influenciando então a eficiência potencial do descascamento, ou seja, os grãos com maior peso hectolitro, maior peso de 1000 grãos tiveram maior facilidade de descascamento, confirmando, né, a necessidade de classificação, né, frente ao peso hectolitro durante o recebimento da aveia para garantia do melhor rendimento industrial. Os teores de proteína, lipídio, beta-glucana, eles influenciaram o enchimento do grão, impactando no peso hectolitro e no peso de 1000 grãos. Os espaços intermoleculares, né, durante o acúmulo de amido, proteína, lipídio e fibras, eles impactaram no peso do grãos e podem influenciar a dureza, o tamanho, impactando no descascamento. E o ambiente de Londrina, né, impactou pelo maior teor de beta-glucana, e os ambientes de Londrina e Mauá tiveram perfis semelhantes, né, com relação aos teores de proteína e lipídio. O ambiente de Eldorado do Sul, né, ele acabou se segregando dos demais, devido principalmente ao seu baixo teor de proteína e alto teor de lipídio. E esses resultados, então, eles demonstram a importância das análises de qualidade tecnológica da aveia para que consigamos selecionar cultivares, né, que consiga atender aqueles 3 pilares que eu disse antes, tanto os agricultores, quanto a indústria, quanto os consumidores. Então, muito obrigada à comissão pelo convite, por sempre estarmos em parceria, né, auxiliando, né, no desenvolvimento de novas cultivares e garantindo que todos esses pilares que a gente mencionou antes sejam atendidos. Fica o meu contato, meu e-mail, meu telefone para qualquer dúvida e sempre estamos à disposição.